Hoje eu quero comentar sobre transtorno obsessivo compulsivo, os sinais e os tipos de tratamento que existem. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, que é a abreviação transtorno obsessivo compulsivo, que é um tipo de condição que normalmente as pessoas comentam muito, mas elas não compreendem exatamente o que é, né? Uma das características é que a pessoa tem pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos, e o transtorno ele vai gradualmente ganhando espaço na vida da pessoa, né? Na vida diária dela. Todo dia ela vai fazendo e aquela compulsão, aquele pensamento obsessivo vai crescendo aos pouquinhos, e quando ela vê, já tomou de conta da vida dela. É tipo, a pessoa começa e um determinado comportamento que ela faz uma, duas vezes, questão de minutos, talvez segundos, mas aí, à medida que os dias vão passando e aquilo vai se tornando cada vez mais comum, e o que antes levava minutos ou segundos passa a durar uma hora, ou seja, vira um ritual comportamental, né? A pessoa ela faz aquele ritual por uma hora, 2 horas, todos os dias, e à medida que ela vai se tocando disso, vai causando sofrimento emocional, porque ela vai tomando consciência do quanto isso atrapalha a vida dela. Somado a isso, tem a questão da vergonha, né? E um certo medo do julgamento das pessoas que você conhece, familiares, amigos, né? Então a pessoa ela tenta esconder que está tudo bem, que é comum. Então isso até atrapalha para fazer o diagnóstico, porque a pessoa ela, quando você descobre, a pessoa já tem isso há anos e você nem sabia, porque a pessoa escondeu isso de você, né? Então a busca pelo tratamento, todo tratamento de qualquer enfermidade, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de transtorno, ele é sempre melhor quando ele é feito nos primeiros sintomas, sabe? Quando você descobre os primeiros sintomas e você começa o tratamento, ele é sempre mais eficaz. Mas, no entanto, como a pessoa tem essa questão de ter medo e vergonha do julgamento dos outros, né? Principalmente de família e amigos, né? Pessoas próximas, às vezes as pessoas do trabalho, né? Então isso faz com que, quando a pessoa vai começar o tratamento, ele seja mais prolongado ou mais difícil, porque, vamos dizer assim, os sintomas já estão mais enraizados. Outro ponto interessante é a gente tentar definir bem o que é exatamente o transtorno compulsivo, o transtorno obsessivo, né? O que é? Porque às vezes, principalmente hoje em dia, que a gente se comunica muito por redes sociais, então as pessoas elas tendem a se referir a transtorno obsessivo compulsivo pelas características mais conhecidas, que também são estereotipadas, né? Então a pessoa ela se refere a aquela pessoa que tem uma preocupação excessiva com a limpeza, ou aquela pessoa que ela está sempre lavando as mãos, né? Ou aquela pessoa que tem que estar tudo arrumadinho, é perfeccionista. Então a gente se refere muito a esses exemplos como se transtorno obsessivo compulsivo fosse isso, exatamente isso. E não é bem assim, né? Embora esses comportamentos do qual eu citei, ele também esteja dentro do que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele não se trata especificamente disso, ele se trata de uma incapacidade, entendeu? A pessoa ela não consegue evitar, né? Então as obsessões e as compulsões elas são os principais sintomas, mas existem mais coisas envolvidas, né? No caso, as obsessões elas se referem aos pensamentos, né?
pensamentos, impulsos, imagens persistentes, intrusivas, né, que são consideradas indesejadas pela pessoa, mas ela não consegue evitar de pensar naquilo. E podia citar alguns exemplos, como quando a pessoa ela não consegue, por exemplo, eu vou citar só um exemplo, né? Tinha, tá, eu não vou citar nomes nem nada, porque, né, a gente não pode fazer isso, mas eu vou citar um exemplo geral, certo? É muito comum isso. A pessoa ela tinha um pensamento de que tudo que ela via pontiagudo, ela tinha um negócio de pensar, e se eu pegar isso aqui e enfiar no olho daquela pessoa? Então você está conversando com essa pessoa, sei lá, numa mesa, e tem uma caneta na mesa. Ela fica olhando para a caneta, imaginando como seria pegar isso e enfiar no teu olho. Tecnicamente, ela não quer realmente fazer isso, mas ela não consegue evitar esse pensamento. Então isso, à medida que é mais comum, mais frequente, e ela não consegue se livrar dessa imagem, isso vai sendo literalmente um transtorno para ela. É difícil para ela lidar com isso, né? Ela não consegue evitar. E agora falando sobre a compulsão, né? A principal característica é o comportamento, né? O ato mental repetitivo, né? Que da mesma forma a pessoa ela não consegue evitar. Daí entra aqueles exemplos, né, mais comuns, né, mania de limpeza, lavar as mãos porque tocou em qualquer coisa e já acha que está sujo, mas não é só isso, tá? Isso daí são, como eu disse anteriormente, são os exemplos mais comuns, né? Então, às vezes a gente precisa saber até diferenciar os sintomas desse transtorno, porque isso ajuda a pessoa a lidar melhor com eles, né? Outra coisa importante é que quando você estiver ouvindo essa mensagem, esse comentário que eu estou fazendo a respeito do transtorno obsessivo compulsivo, não vá pensando, eu tenho mania de limpeza, então eu tenho toque, né? Eu tenho mania de organização, então eu tenho toque, eu tenho mania de querer as coisas tudo certinho, então não funciona assim. Eu vou dar um exemplo bem característico, uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas em geral que eu conheço. É tipo, é só para ilustrar, tá? Quando você está em casa à noite e aí você vai fechar a sua casa para dormir, né? Então você fecha todas as janelas, você fecha todas as portas, tranca as portas, aí você vai e deita na cama. Eventualmente acontece de quando você está deitado, já prestes a dormir, aí passa aquele pensamento na sua mente de que será que eu esqueci a porta aberta? Será que eu tranquei a porta? E aí você não consegue se quietar até que você levante e verifique se a porta está trancada, você deu as 2 voltas na chave. Certo? Todo mundo já passou por uma situação assim, 1, 2, 3 vezes na vida, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas isso é comum, certo? Isso é uma característica do transtorno? Não exatamente, isso é normal. O transtorno, ele, vamos dizer assim, ele é identificado que você tem um transtorno quando essas questões elas passam a apresentar um prejuízo na sua vida. Então pensa no mesmo exemplo, só que agora imagina que tu faz isso todas as noites, 365 noites por ano, e que tu faz 5, 6, 10, 20 vezes toda noite. Percebeu a diferença? Uma coisa é tu ter feito isso 2, 3, 4 vezes, sei lá, em um ano, certo? Isso não representa um prejuízo na tua vida. Foi uma preocupação, aconteceu 3, 4 vezes por ano. Né? Para muitas pessoas isso deve ter acontecido 1, 2, 3 vezes a vida toda. E aí você compara agora com aquela pessoa que faz isso todas as noites, 365 vezes, todas as noites, e 5, 10, 20 vezes toda noite. Nós estamos falando de mais de 3.000 vezes durante um ano. Percebeu a diferença? Então, aí a pessoa começa a ver um prejuízo na vida dela, certo? Um prejuízo a nível emocional, psicológico e até social, porque ela não consegue dormir, ela vai acordar tarde, ela vai ter problema no trabalho. Você percebe que vai aumentando o problema dela?
Então, quando chega nesse nível, é que ele é configurado como transtorno obsessivo compulsivo, certo? Então, tecnicamente dizendo, é quando atrapalha a experiência da pessoa, da vida da pessoa, seja no nível profissional ou emocional, pessoal ou profissional. Agora, um comentário especificamente falando sobre os sintomas, né? E aí aqui a gente precisa dizer que os sintomas do TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, ele vai se manifestando de formas diferentes, né? E eles podem dominar completamente a forma como a pessoa com esse transtorno age, sente e até pensa, né? Então, eu vou citar aqui os 3 principais sintomas, tá? Não dá para citar tudo, porque é tipo assim, olha, como a gente trabalha com isso, muitas vezes a gente, por exemplo, indica um livro para um paciente que tem transtorno. Aí esse paciente, ele lê o livro, e no livro ele vê vários exemplos, sei lá, tipo 50, 100 exemplos. E aí ele chega com você e diz, o toque que eu tenho não está nesse livro. Exatamente, não tem como. Cada pessoa vai ter ali o seu jeitinho, vai, entendeu? Vai estar incluso a sua personalidade, a sua pessoalidade, certo? Então, esses que a gente vai citar é o mais comum, certo? São aqueles que aparecem em um número maior de pessoas, mas provavelmente, se você está vendo essa mensagem, vai ter alguma coisa especificamente sua, pessoal, é diferente, tá? É normal isso, você tem que procurar um profissional e conversar especificamente com ele. Então, os 3 principais sintomas são especificamente as obsessões, as compulsões e os rituais. Isso são os mais comuns no TOC. Então, no caso das obsessões, nós temos os pensamentos obsessivos, que geralmente envolve limpeza, contaminação, né? A pessoa toca em qualquer coisa e acha que já está contaminada. Tem a questão do vírus, né? Com a pandemia aumentou muito isso também, né? Tem a questão da dúvida, preocupação com objetos desalinhados, medo de tragédias que vão acontecer, mas não aconteceram, ou tragédias com pessoas que a pessoa gosta, né? Como tem um caso que é muito popular para fins de estudo, do garoto que ia no banheiro e fazia um ritual de movimentos porque ele acreditava que se ele não fizesse esse ritual de movimentos, o pai dele era piloto e o avião ia cair. Por mais que, para quem não tem, por mais que esse exemplo pareça bobo, engraçado, para a pessoa, na mente da pessoa, não é. Entendeu? Realmente é uma questão séria e você tem que levar a sério, você não pode levar na piada. Então, esses devaneios, né, eles são ilógicos muitas vezes, que nem o exemplo que eu acabei de dar, mas eles causam muita ansiedade e essa ansiedade causa sofrimento. No caso das compulsões, né, que elas são feitas para aliviar a tensão, né, a apreensão que o indivíduo ele tem por determinadas situações, então ele acaba emitindo comportamentos repetitivos que geralmente tá, os mais comuns está envolvido em limpar as coisas, limpar os cômodos, limpar a casa, né? Então aquela pessoa que de fato tem aquela questão de estar sempre limpando, né? Tem também objetos, né? O próprio corpo, né? A repetição, a contagem, tem pessoa que fica contando, tem a questão da organização, tem uma série, podia citar vários aqui, que também causa sofrimento, né? É uma maneira, como eu disse, da pessoa aliviar a tensão que ela tem por uma determinada situação, uma expectativa, e aí ela acaba com esses comportamentos repetitivos. E o terceiro, que eu citei, que são os rituais, né? Vale dizer que ambos os sintomas que eu mencionei agora, anteriormente, no caso, as obsessões e as compulsões, eles também estão envolvidos em rituais, percebe? Então é como se fosse um sintoma contido no outro, ok?
É só para que você entenda. Então, essas obsessões e essas compulsões que você tem em cima, elas costumam ser diários, né? Para algumas pessoas é semanal e para outras pessoas acontece eventualmente, mas com uma frequência muito grande. Então, esses rituais, ou seja, essas repetições desses pensamentos ou dos comportamentos são realizados e a pessoa, à medida que vai crescendo, ela começa a criar regras sobre esses movimentos, que ela tem que fazer determinado movimento, que ela tem que pensar determinada coisa. Ela mesma cria isso e às vezes envolve até um número, né? Então tem gente que acha que se eu fizer isso aqui 20 vezes, tal coisa não vai acontecer, sabe? É nesse nível, é esse tipo de coisa que acontece. Tá? Então os rituais, eles na verdade são as compulsões e as obsessões mais ritualizados, né? A pessoa passa a tornar aquilo uma espécie de padrão, uma padronização, né? Outro comentário sobre a origem, né? Se você é jovem, geralmente estudos, se você for atrás, se você pesquisar, se você ler, você vai ver que o início das pessoas que começam a manifestar o transtorno obsessivo compulsivo começa lá pelo final da adolescência, 18, 19 anos, mas existem pessoas que dizem que começaram mais cedo, com 14, com 15 anos. Existe também a possibilidade de pessoas mais velhas adquirirem o transtorno, né? E aqui, né, o vídeo já está ficando muito longo, eu sei que é de interesse para as pessoas que têm, mas assim, só para a gente acelerar um pouco as coisas, não dá para falar 100% tudo, porque realmente é muita informação, mas existem vários tipos. Então existe toque para limpeza, toque de checagem, né, que é a pessoa que fica checando as coisas, toque de organização, toque de pensamentos proibidos, aquelas coisas que são consideradas tabus, blasfêmias e coisas do gênero, né, coisas muitas vezes envolvendo atos sexuais, imoralidades, coisas que as pessoas não conseguem pensar no dia a dia, não ousam pensar, e aí, como são pensamentos proibidos, né, envolve o pensamento da pessoa e ela acaba ficando, de certa forma, obcecada. Existe toque de simetria, né, acumulação, pensamentos intrusivos, contagem, enfim, existem muitos tipos, certo? E aqui a gente vai para tentar aqui falar um pouco sobre as causas, né, do transtorno obsessivo, que até hoje não tem assim nada 100% certo, né? Ou seja, não tem nada que foi identificado como é isso aqui que causa o transtorno obsessivo compulsivo, né? Ou seja, ninguém sabe ao certo, né, o que é. O que a gente sabe é apontar algumas causas que podem, com o tempo, levar a pessoa a ter esse transtorno ou não, ou seja, não é uma fórmula de bolo, faça isso que você vai ter aqui como resultado final um bolo, não funciona assim. Mas traumas, negligência dos pais, abusos físicos ou sexuais, experiências negativas, inibições constantes na infância, né? Aquela criança que o tempo todo não era exposta, recebia muitos nãos, nunca era favorecida, coisas desse tipo podem, certo? Como eu disse, não é uma fórmula, mas podem ter contribuído para o desenvolvimento do transtorno depois na vida adulta. É assim, não tem muito segredo. Se você for estudar psicologia, você vai ver que toda criança que teve experiências ruins, essas experiências elas tendem a pesar na sua vida adulta, seja na adolescência, no final da adolescência, no meio da adolescência ou já na fase adulta. Uma hora, como a gente diz, uma hora, né, a conta vai chegar e você vai ter que lidar com ela. Essa é a verdade. Então, se você tem criança, tenta
tenta educar bem, procura pessoas para lhe orientar, para dar ao seu filho o melhor caminho possível, né? Para evitar essas coisas. Não é garantia, mas você pode evitar sim, muitas coisas, muitos problemas futuros, certo? E sobre o tratamento, também, que já está se alongando demais, né, o vídeo. O tratamento, existem basicamente dois tratamentos: o tratamento por medicação e o tratamento por psicoterapia, e a terceira via seria a combinação de ambos, né? Então, no caso de medicação, são os medicamentos que o médico, o psiquiatra vai passar, e você tem que tomar eles. E assim, muita gente não gosta de tomar medicamentos, principalmente medicamentos psiquiátricos, mas você tem que ter em mente que é o seguinte: quando você vai no médico, no psiquiatra, você precisa criar uma via de comunicação com ele. Na verdade, ele tem que criar essa via com você e você tem que facilitar essa via de comunicação, certo? O tratamento por medicação é uma comunicação que você faz com o médico. Então, o que acontece? Muitas vezes o paciente está tomando medicação X e aí ele não se dá bem com aquela medicação. O que ele faz? Ele, né, chuta o pau da barraca e não vou mais tomar, e pronto, e acabou-se. Aí o que acontece? O sintoma dele com o tempo vai crescendo e vai piorar. Aí ele vai dizer, foi por causa dos medicamentos. Não foi porque você não se comunicou com o seu médico. Então, o que você faz? O que você tem que fazer? Tenha isso em mente. Você tem que fazer o seguinte: se o medicamento que você está tomando, você está se sentindo incomodado, não está dando efeito esperado, ou você está tendo algum efeito colateral que está lhe desagradando, você precisa criar a via de comunicação com o seu médico. Você precisa voltar lá com ele e dizer, olha, é o seguinte, o medicamento que você me deu está tendo efeito assim, 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 eu estou sentindo isso, isso e isso, e eu gostaria de uma alternativa, talvez, né, um outro medicamento similar ou algo do tipo. Ao fazer essa comunicação, o médico ele vai reavaliar e aí vai ver, talvez a dosagem tenha sido muito grande, talvez exista um similar que não tenha os mesmos efeitos colaterais e que você se adapte melhor, mas isso só vai acontecer se você criar essa via com o médico. Comunicação. Tem que ter comunicação. Não adianta chutar o pau da barraca e querer fazer do seu jeito, que no fim das contas é aquela história. É você que está com transtorno, é você que vai se dar mal. Então, avalie um pouco, pense um pouco. Eu sei que é frustrante, eu sei que é chato, eu sei que é cansativo, eu sei que é doloroso para você enquanto paciente, mas se você se esforçar um pouquinho, tenta a comunicação. A comunicação é importante, vai te ajudar. Às vezes, eu também entendo, às vezes o médico não é lá comunicativo. Então, sabe o que você faz? Em vez de você chutar o pau da barraca do medicamento, você chuta o pau da barraca do médico e troca de médico. Ok? É a melhor opção. Já no caso da psicoterapia, existem várias abordagens psicológicas e tal, mas a que é realmente conhecida, que tem um efeito prático no tratamento de transtorno obsessivo compulsivo, eu peço desculpa, eu estou um pouco gripado, é a terapia cognitivo-comportamental, ok? Essa é a que tem já todos os dados da sua eficácia. Então, você pode procurar que o terapeuta ele vai saber orientar. Se ele não souber, ele vai indicar um profissional que saiba, e normalmente é da terapia cognitiva comportamental. E aí funciona assim, eu vou ser bem claro, certo? Existem níveis de transtorno. Então, existe o nível... eu não vou falar profissionalmente, tá? Eu vou falar de forma que você entenda. Então, vamos dizer, existe o nível 1, que é o nível mais basicão mesmo, é o mais simples. E esse nível 1, só com terapia cognitivo-comportamental, ou seja, se você estiver no começo, se o transtorno não estiver afetando profundamente a sua vida, né, estiver bem lá no comecinho, só a terapia é o suficiente. Eu não vou arriscar aqui, mas eu acredito que umas 15, 20 consultas resolve o seu problema. Não estou brincando, resolve mesmo, e aí depois você faz aquela consulta de manutenção, sabe como é que é? Você volta no seu psicólogo uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, para saber se está tudo bem, se você teve uma recaída, se você está voltando, ou às vezes só para conversar mesmo.
é importante, sabe? Aquela coisa, você vai na academia, você não tem um personal trainer, que é para saber se você está alinhado, se você está fazendo o exercício de maneira certa, aí depois que você aprende, você faz sozinho, de vez em quando, você vai lá com o seu personal trainer e diz, olha, eu estou fazendo aqui e tal, mas eu senti uma dor, e ele vai te reorientar. É basicamente a mesma coisa, só que você não vai fazer isso com o seu personal trainer, você vai fazer isso com o seu psicólogo. É bem simples, certo? Então, não tem muito segredo. Se, no caso agora, vamos dizer, você está no nível 2, ou seja, um nível mais agressivo do transtorno, normalmente, nesses casos, se apela, né, vamos usar a palavra certa, para o medicamento. Por quê? Porque o nível já está um pouco mais avançado e o medicamento ele vai dar aquele empurrãozinho a mais, ok? Aí, você pode fazer o acompanhamento tanto medicamentoso quanto terapêutico. Então é bem simples. Se você estiver num nível leve, estiver começando, você identificou que você está com esse transtorno, ou você não identificou, mas você quer ter certeza que tem, você vai no psicólogo, tira sua dúvida. Se você tiver, você já faz o tratamento com ele. Se tiver muito avançado, o próprio psicólogo vai indicar para você, vai dizer, olha, a gente pode fazer psicoterapia, mas você vai precisar tomar alguns medicamentos, ou seja, a combinação de ambas as terapias, certo? É isso, fica aqui o comentário sobre transtorno obsessivo compulsivo. Eu espero que esse vídeo ajude você a ter ele orientado, então procure um profissional para saber, né? Se você conhece alguém, também procure para ajudar essa pessoa. Eu peço desculpa pela iluminação e tudo, realmente eu não tenho muita paciência para ficar fazendo edição de vídeo. Então, muito obrigado, espero que essa informação tenha sido muito importante para vocês.